O texto de Kardec é conciso, né? Kardec procura se concentrar naquilo que diz respeito ao tema que vai ser desenvolvido em todo esse capítulo, que é aquilo que a gente comentou já na semana passada, a respeito do comércio das coisas sagradas, né? Você comercializar, digamos assim, práticas que são espirituais, né? Você assentar sobre moedas materiais valores que materiais não são, né? Essa é a ideia. E, de maneira muito feliz, Allan Kardec se concentra especialmente em falar sobre o aspecto mediúnico, começando com aquela capacidade mediúnica que é a que mais causa sensacionalismo, é a que mais causa barulho, é a que mais é estridente e é a que mais causa escândalo e polêmica, que é a faculdade de cura, né? Na semana passada, a gente fez uma interpretação aqui do trecho do Novo Testamento de uma maneira mais abrangente, mais genérica, mais geral, colocando o dai de graça como de graça recebestes, de uma forma muito mais abrangente do que apenas focalizado no aspecto mediúnico, porque a gente pode também entender esse texto de Jesus não apenas no concernente ao aspecto mediúnico. A gente pode entender esse texto de uma forma mais abrangente. Valores que não são materiais, valores imateriais, valores morais, portanto, espirituais, são aplicáveis ou aplicados nesse ensino ou nessa ética aí de Jesus. Mas Kardec foi muito feliz, foi muito sábio em colocar esse aspecto abrangente no seu texto, a gente vai ver nos próximos textos também, mas destacar de modo especial a prática mediúnica como sendo esse terreno onde essa orientação de Jesus fica mais gritante ainda, ressalta ainda mais aos nossos olhos, chama mais atenção ainda na prática mediúnica por excelência, porque a prática mediúnica é um veículo que é facilmente e comumente utilizada de uma maneira mercadológica, de uma maneira interesseira, em vários aspectos considerados aqui em relação ao interesse, né? Então, por isso, Allan Kardec, com sabedoria, né, não se concentra apenas no tema mediúnico, mas predominantemente ele escreve sobre a mediunidade a respeito desse assunto, dessa orientação. Quando Jesus falou aos discípulos desse trecho, ele falava a respeito, orientando os discípulos de uma forma geral, mas também aludindo à questão mediúnica, o que significa dizer, e a gente falou isso na semana passada, que Jesus estimulava o exercício da mediunidade, né? Uma coisa que não acontecia no Antigo Testamento. E aqui vale a pena a gente conectar o Velho Testamento com o Novo Testamento, antes de a gente falar sobre a prática mediúnica propriamente falada, já que hoje, diferentemente da semana passada, a gente falou mais do aspecto geral, hoje a gente vai se concentrar mais na prática mediúnica mesmo, né? Hoje a gente vai falar, por conta até do texto Dom de Curar, a gente vai falar especificamente dessa lição no exercício da mediunidade, que é onde ela se aplica mais. Eu concordo aqui, e Kardec acho que foi muito sábio nesse sentido, é na mediunidade que essa lição se aplica mais, e é na mediunidade que essa lição é mais necessária. Porque se em outros terrenos religiosos o indivíduo, mesmo que não esteja totalmente correto, mas o indivíduo em outros aspectos religiosos pode utilizar de pretextos para dizer que de alguma forma ele tem uma atividade humana, que ele disponibiliza dos próprios recursos, né? E eu estou falando aqui de maneira geral, até do serviço religioso, a gente sabe, sem nenhuma crítica, pelo contrário, porque faz parte da tradição, há doutrinas religiosas que existem membros que são remunerados pela atividade religiosa que desempenham. E fora do âmbito mediúnico, existem possibilidades de você argumentar a favor disso, de uma maneira mais contundente, né? A sua disponibilidade, os seus recursos, o estudo que você faz por conta própria, a semelhança de alguém que faz um estudo acadêmico, que se prepara intelectualmente, né, para, de alguma forma, difundir o conhecimento acadêmico, o indivíduo pode até utilizar, ainda que não esteja totalmente correto do ponto de vista da moral cristã, o indivíduo pode até utilizar esse argumento, né, mas na prática mediúnica isso fica mais difícil. E talvez não, com certeza, essa orientação de Jesus é ainda mais rigorosa e mais necessária na prática mediúnica, e é isso que a gente vai dizer. A ponto de Hermínio de Miranda, numa obra chamada Cristianismo, a Mensagem Esquecida,
Hermínio de Miranda vai dizer que o cristianismo se deformou na Idade Média justamente a partir do momento da distorção da prática mediúnica. Quando a prática mediúnica começa a ser deformada, a partir daquele momento, inclusive com fins interesseiros, o que é que aconteceu? A instituição, ou as instituições cristãs que se derivaram do pensamento cristão, especialmente na Idade Média, começaram ou a comercializar a prática mediúnica, ou, que foi o que predominou mais, reprimir a prática mediúnica em favor de um sacerdócio organizado e de uma teologia. Perdeu-se o intercâmbio com o mundo espiritual, perdeu-se o contato com o mundo espiritual e se estabeleceu uma doutrina bastante estruturada, rígida, com base em hierarquia, em conciliação com a política humana, com interesses materiais e mundanos. Né? Hermínio de Miranda defende que isso aconteceu por conta da repressão da mediunidade, a partir do momento que a mediunidade começa a se transviar. E aqui vale a pena fazer conexão com o Velho Testamento. Moisés proibiu a comunicação mediúnica, a gente sabe, Deuteronômio especialmente, e se costuma falar que se proibia porque era possível, ou seja, que a prática mediúnica acontecia, ocorria. Né? O que é interessante, porque às vezes tem gente que diz que a prática mediúnica não existe porque Moisés proibiu. É um negócio meio esquisito. Como é que proíbe uma coisa que não existe? Se ele proibiu é porque já estava implícito que havia a prática mediúnica, que ocorria comumente. Né? E, ao proibir a evocação dos mortos, a comunicação com os mortos, por incrível que pareça, Moisés estava proibindo justamente por conta dessa falta de ética. Porque havia um comércio interesseiro em torno da mediunidade e havia uma dificuldade de instaurar uma ética monoteísta por conta do culto aos deuses com D minúsculo, que eram espíritos. Tradição aí greco-romana. Moisés proíbe, como algumas das suas leis foram temporárias, algumas inclusive que seria absurdo a gente aplicar nos tempos atuais, ele proíbe. Jesus, no Monte Tabor, desautoriza, ou melhor, revisa, porque ele estimula a mediunidade, ele próprio conversa com o próprio Moisés desencarnado voltou, então ele próprio desautorizou a lei que ele havia promulgado. E é interessante pensar que nessa orientação aqui, Jesus coloca uma prática cristã e agora, na doutrina espírita, a prática espírita mediúnica, que esteja muito mais blindada e protegida de movimentos de interesse e de perturbação. Por isso que o movimento espírita, com todos os defeitos, com todas as dificuldades, o movimento espírita, no meu modo de ver, tem defeitos e tem problemas porque são criaturas humanas. Mas você veja que o movimento espírita, de uma maneira geral, se mantém, nesse aspecto, muito mais defendido de uma deformação de grande porte da prática espírita, a ponto de se derivar aí para um comércio religioso e um profissionalismo religioso. Já houve tentativas, há alguns anos, me permitam dizer, e aqui seria uma crítica também, houve um movimento de elaborar, por exemplo, curso de teologia espírita, ainda há teólogos espíritas, o que eu acho, pessoalmente, muito temerário, porque se eu for pagar uma faculdade, né, que no caso era uma faculdade inclusive particular, mas mesmo que fosse pública, e me dedicar a estudar para ser teólogo espírita, depois eu vou querer aplicar esses recursos. E como é que vai ser? Eu vou ser um teólogo espírita ganhando dinheiro, ser um profissional de teologia espírita? Então isso me parece que é um contrassenso com a própria proposta espírita, que não tem uma teologia no sentido eclesiástico, no sentido ortodoxo, né? No sentido de um teólogo ser autoridade em matéria de fé. Qualquer pessoa pode acessar as verdades espíritas que estão disponíveis por aí, na codificação. Né? Então, esse profissionalismo religioso, o movimento espírita, em meu modo de olhar, tem se mantido em defesa com isso, com todas as dificuldades consideradas, né? Com todas as problemáticas existentes. A faculdade de cura é uma faculdade que brilhou os olhos e sempre brilha aos olhos. Sempre chamou atenção, porque cura é uma coisa que a gente corre, a gente faz de tudo para obter. Não apenas para obter em relação a nós próprios, mas também para ver, para visualizar e para confirmar. Cura sempre foi um fetiche, né, de todos nós, a cura do corpo. Né? O que não quer dizer que eu estou aqui diminuindo a importância da faculdade mediúnica de cura. A faculdade mediúnica de cura tem a sua importância muito válida. O próprio Jesus utilizou do seu potencial para curar. E para ali, de alguma forma, chamar a atenção daqueles que eram curados e daqueles que acompanharam para realidades mais profundas da alma, né? Através do fenômeno de cura. Como também outros médiuns assim o fizeram ao longo dos tempos.
A verdade é que, doutrinariamente falando, a gente já sabe hoje que a faculdade de cura, teoricamente, eu estou dizendo isso, a gente vai ver que na prática é muito difícil a gente separar, mas teoricamente a gente pode dizer que a faculdade de cura pode ter uma causa, um caráter anímico, os meus próprios fluidos, a minha própria irradiação, e um caráter mediúnico, quando os espíritos me utilizam para curar alguém, para beneficiar alguém. Na prática é difícil separar, porque na prática, como a gente pode garantir que quando eu estou atuando e irradiando meus fluidos, os espíritos não estão me utilizando? Já que a faculdade mediúnica de cura não implica necessariamente num transe de psicofonia. Alguns médios viveram isso, alguns médios específicos viveram isso, Edson Queiroz, Zé Arigó, especialmente esses dois, e alguns outros, mas não implica necessariamente num transe psicofônico, mediúnico. Aliás, do ponto de vista da energia da cura, é até desnecessário, porque a psicofonia gasta uma energia, a cura gasta outro. Daí a ideia de que, via de regra, os médiuns curam estando conscientes, mas que tem uma quantidade de fluido abundante para doar, e os espíritos utilizam aqueles fluidos, diz Allan Kardec em A Gênese, para imprimir as qualidades espirituais que o encarnado não tem. Daí a ideia dos fluidos magnéticos, né? Ou mistos, né? Magnético do ser humano, o anímico e espirituais. Daí, anímico mediúnico ou magnético espiritual, né? Kardec utiliza vários termos nesse sentido, magnético espiritual, os fluidos mistos. Via de regra é assim que acontece, porque quase sempre a gente não está sozinho, e principalmente quando a gente quer ajudar alguém, os espíritos nos ajudam também. Mesmo aqueles que não são médios ostensivos, que são passistas. A faculdade mediúnica tem gradação. Desde alguém que aplica passe, que não tem necessariamente uma mediunidade ostensiva, mas que está ali direcionando os seus fluidos e os espíritos se aproveitam, até aqueles que já reencarnam com a quantidade de fluidos abundantes para essa área, e aí os espíritos utilizam para imprimir qualidades que são espirituais, que os encarnados não possuem. Mas a rigor eu estou falando isso porque mesmo que a gente conseguisse separar, não, aquela pessoa não é média, é só um paranormal, e irradia só a sua energia, o que talvez levasse ao raciocínio de alguém dizer assim, se é a energia dele, ele pode cobrar por isso e receber, já que ele não está sendo usado pelos espíritos. Aí a gente entra num problema de lógica, porque os fluidos para serem de qualidades positivas estão subordinados à moral do sujeito. E se a moral do sujeito está fundamentada no interesse financeiro e numa relação apenas ali material e comercial, os fluidos espirituais da sua atmosfera psíquica já sofrem alteração. Porque o indivíduo pode ter um fluido abundante e a qualidade ser negativa também. Hermínio de Miranda, em Diversidade dos Carismas, narra casos assim. Aquela velha tradição do mal olhado, a pessoa olhar e... Né? Divaldo conta a história super engraçada de uma amiga que costumava... Até na mansão do caminho, ela olhava as flores e no dia seguinte estavam secas. Divaldo disse, é impressionante. Edivaldo, eu sou uma coisa, eu olho para uma criança, no dia seguinte a criança está doente. E aí ele foi conversando, você tem fluidos abundantes mesmo. Isso existe mesmo, quantidade de fluidos abundantes. A questão é direcionar, porque se você direcionar, você vai ter uma excelente faculdade de cura. Então, nós temos, portanto, essas capacidades. Alguns têm mais disposição e que podem ser utilizados mais pelos espíritos. Mas ainda assim, o indivíduo não tem controle. A questão é essa, como é que ele pode receber e fazer uma relação comercial de uma atividade que ele não tem controle? Os fluidos dele, a atmosfera psíquica dele, mesmo amoralizada, ele não teria controle se ele estivesse numa relação comercial. Já seria de caráter duvidoso. Depois, no caso de não conseguirmos separar, porque a rigor a gente não consegue separar, as coisas acontecem ao mesmo tempo, na prática, e a gente não tem claramente aonde é espiritual, aonde é fluido do sujeito. Via de regra, quando o sujeito é moralizado, os espíritos conseguem aproveitar mais, porque além dos fluidos espirituais que já são doados e alterados pelos espíritos, o próprio encarnado já oferece aos desencarnados uma qualidade boa dos fluidos da sua atmosfera, né? Mas não dá para separar, né? Talvez o caso excepcional seja Jesus. Os espíritos dizem que Jesus não necessariamente atuava como médium,
Porque ele não precisava ser intermediário de alguém. Quem é que teria a ousadia de usar Jesus como médium? Ele próprio tinha as potencialidades. Então, Kardec chega a discutir isso em A Gênese, inclusive com uma mensagem mediúnica, de que ele era médium de Deus, expressão muito conhecida, portanto, que é provável acreditar que, ainda que ele fosse secundado pelos seus auxiliares em muitas situações, é provável que em muitas ocasiões ele tirava os fluidos e as potencialidades dele mesmo, que já era de superior qualidade e incomparável, pelo menos no nosso planeta aqui, né, como governador espiritual. Então, a verdade é que a mediunidade de cura tem esse fascínio, gera fama, gera evidência, gera sensacionalismo e quase sempre um perigo muito grande, como nós discutimos semana passada. Os grandes médiuns de cura, com raríssimas exceções, acabaram mal. Em escândalos, em situações vexatórias e quase sempre derrapando para a mediunidade paga, para a mediunidade comercial. Alguns, como é o caso de um médium conhecido do Brasil, que está com o pseudônimo no livro Trilhas da Libertação, de Filomeno de Miranda, de Valdo Franco. Quem leu Trilhas da Libertação vai lembrar do médium Davi, é um pseudônimo de um sujeito muito conhecido, que quando estava começando a derrapar para a mediunidade paga, e se envolvendo em cada situação vexatória, a mãezinha dele desencarnada intercedeu junto a Bezerra de Menezes e pediu um auxílio. E diante de uma situação dantesca, uma situação que ele poderia levar o indivíduo ao óbito, inclusive, aquela época das curas mediúnicas com cortes, né, que era uma forma dos espíritos chamarem a atenção da comunidade médica e do cenário internacional, né, Zé Arigó foi excepcional nesse sentido, e outros. Esse sujeito que está com pseudônimo, né, enveredando para uma situação calamitosa, a ponto de arriscar a vida de outras pessoas, o espírito benfeitor que estava auxiliando já não encontrava mais a afinidade fluídica para atuar sobre ele, e outro substituiu, usando o nome do guia. O guia tentou algumas vezes, a história é belíssima, porque o guia tenta algumas vezes utilizar, e quando ele tenta, para chamar o médium e a equipe para um retorno daquela prática inicial simples, sabe como é que ele era considerado? Era um mistificador. Quer dizer, o guia era um mistificador. E o mistificador era considerado guia. Porque o médium estava autofascinado. Moral da história, houve uma situação lá, ele se exaltou, teve um mal-estar, desmaiou, e por merecimento, o mundo espiritual desencarnou ele. Eu não sei se alguém quer esse merecimento aqui, eu não quero. Mas no caso dele, a mãezinha pediu. Se ele continuar no corpo, ele vai se comprometer mais. Ele vai se perturbar mais. E aí, quando ele desencarnar mesmo, ele vem pra cá perturbado. É melhor que ele venha pra cá antes do que se comprometer de vez. E aí os espíritos, portanto, fizeram o processo de desligamento. Ele tinha tido um infarto. E ele desperta no mundo espiritual. A mãezinha vai receber. E quando ele vê a mãe, ele tem uma crise de choro e começa a ser vítima de um remorso. Ele percebe que estava desencarnado e o tempo e a oportunidade perdida. Mas a mãe começa a consolar e diz, nem tudo está perdido, vamos programar sua próxima encarnação, etc. Vamos trabalhar aqui, tal. Porque poderia ser bem pior. Se você continuasse no corpo, talvez, quando você desencarnasse, você não teria acesso a mim. Estaria em outras regiões. Então, a média está até para desencarnar, imagine. Né? Morreu por merecimento. Né? Então, mas a gente vê isso. Né? Vê isso. Nós vemos esses indivíduos porque é muito difícil. É muito difícil. Eu não sei os médios aqui, eu nunca... Claro que é uma tarefa nobre, digna, mas se eu pudesse escolher, eu não escolheria nunca a mediunidade de cura. As situações embaraçosas, as armadilhas, os perigos. Né? Porque quanto mais é evidência e destaque, é muito perigoso. E a gente vê, inclusive na mídia, quando aparece alguém nesse sentido, quanto sensacionalismo. Né? Quanto sensacionalismo. Se existe celebridade que está na crista da onda e de vez em quando cai da crista da onda e sai da mídia, o médium de cura sempre fica na crista da onda. Como eu disse no passado, as celebridades vão a ele. E a gente vê que isso, a faculdade mediúnica, de cura ou não, agora de maneira geral, diz Allan Kardec, é uma capacidade fugidia, ou seja, uma faculdade que é fluida, que o indivíduo não tem controle, que escapa, que o indivíduo não tem domínio sobre ela. O médium tem a sua colaboração, a sua parte a fazer, como instrumento de estar em condições ideais para a recepção da mensagem, para o transe mediúnico,
Mas ele não pode garantir, ele não tem condição de garantir se uma cura vai acontecer ou não, se uma mensagem psicografada vai acontecer ou não, se uma mensagem mediúnica psicofônica, porque ele não tem domínio sobre o mundo espiritual. Ele não tem controle sobre os espíritos. Quantas vezes a gente está aqui, inclusive com alguns amigos que participam de nossa sessão mediúnica, quantas vezes a gente chega na sessão mediúnica dizendo, hoje eu estou bem para receber, para vir espírito, e não vem nada. E naquele dia que a gente está acabado e cansado, etc., hoje eu não tenho condição nenhuma, e aí recebe os espíritos. Demonstrando que a faculdade mediúnica é imprevisível. Depende de nós, claro, o ideal é a gente oferecer as melhores condições, mas a causa não está em nós. Veja em Pinga Fogo, 1970, o primeiro Pinga Fogo, quando Chico Xavier estava dando entrevista, no final pediram a ele, é possível você receber uma mensagem psicografada? Ele pediu, ele disse assim, eu não sei, eu não tenho controle, eu posso concentrar aqui, agora se eles vêm ou não, não sei. Eu vou concentrar, vou tentar. E ele fecha os olhos, concentra, pede para colocar uma música suave e uma mensagem mediúnica vem. Mas ele não pode garantir. Nenhum médium pode garantir. Eu não posso dizer, olha gente, próxima quarta-feira, venham, que Sheila vai se manifestar por meu intermédio. Eu não posso garantir. Nenhum médium pode. Eu sei que tem médios que fazem isso, mas não pode. Não tem condição. Divaldo Franco, que hora e outra é muito comum, desde a década de 90 eu acompanho, de vez em quando, no aniversário da Federação Espírita do Estado da Bahia, na palestra que ele faz, muitas vezes no final da palestra, há uma mensagem mediúnica no final. Estamos diante da casa máter do Espiritismo, não é, portanto, uma banalização do fenômeno. Naquele momento específico de aniversário da FEEB, né, um momento ali grato, etc., é compreensível que uma entidade possa se manifestar, uma entidade amiga, uma entidade benfeitora, possa se manifestar. A gente não pode, nenhum extremo nem outro, nem banalizar o fenômeno dos espiritários o tempo todo se comunicando, nem também reprimir o fenômeno e a gente tornar o espiritismo sem espíritos. O médium capaz, ali, sente a influência espiritual, os bons espíritos convidam, porque espírito bom sempre convidam. Aquela ideia do, Flávio, eu fui tomado assim e não consegui fazer direito, aí o guia falou. Eu desconfio desses guias que tomam o médium à força. Os bons espíritos sempre convidam. Quando é nessa violência, é porque não é guia. O médium honesto sabe que tipo de entidade se aproxima dele pelos fluidos que irradia. Os bons espíritos sempre irradiam uma sensação de bem-estar, de paz, de austeridade, de disciplina, de autoridade moral. E os espíritos negativos podem até estar falando bonito, mas inspiram e trazem uma sensação de ansiedade e de inquietação. Porque isso eles não podem mentir, que é a irradiação dos seus sentimentos. Mas o médico que está fascinado, ele até gosta daquele fluido, porque ele já está sintonizado, e acaba tomando guia aquilo que não é guia, né? Que precisa ser guiado. A verdade é que a faculdade mediúnica não tem esse controle, portanto, do médium, não tem essa ingerência do médium, o médium não pode garantir o fenômeno. E aí, como é que fica um exercício profissional e financeiro da faculdade mediúnica nesses termos? Alguém me paga para receber uma mensagem psicográfica. E se não vem? O Código de Defesa do Consumidor vai dar conta? O indivíduo agora pode me processar porque eu não prestei os serviços que foram cobrados? Como é que fica isso? E aí como é que fica o médium suscetível aí de ficar autossugestionado para dar uma comunicação mediúnica, mesmo não sentindo entidade nenhuma, porque o indivíduo lhe pagou? O indivíduo lhe remunerou para receber a mensagem. Então vejamos que é algo muito delicado, né? Algo que precisa ser avaliado, né? E que está aí presente nessas lições do Evangelho segundo o Espiritismo. Na área de psicografia, especialmente, como há publicação de livros, há um problema aí, que é a questão da impressão e do responsável legal nesse mundo. Tem que ter um responsável legal. Um responsável pelos direitos autorais, por exemplo. Aquele que é responsável, o médium, por exemplo, judicialmente, né, civilmente, é responsável por aquela produção, porque recebeu, por seu intermédio, do ponto de vista do mundo material, ele é o autor. Olha que coisa. Ele é o autor do ponto de vista material, porque do ponto de vista jurídico material, ele foi quem escreveu. E aí como é que faz? Né? Boa parte dos médiuns sensatos e lúcidos transferem os direitos autorais em documento para instituições, para que, primeiro, é necessário custear os custos do livro, a impressão, a gráfica, a editora, tem um custo que precisa ser pago aí. Né? Depois, com o lucro
para a publicação de novos livros, se for o caso. No caso da casa tem uma gráfica, por exemplo, tem que ter recursos para investir em novos livros. Ou, se esses recursos são beneficentes para serem direcionados para a casa, ele direciona para a instituição. O que é diferente, ele ter benefícios financeiros com a produção. Porque muita gente pergunta, mas o que é que tem? Mas não pode? Poder pode. Poder o médium pode receber. Do ponto de vista espírita, não deve. Porque a produção não é dele. Se alguém deve receber, deve ser os espíritos. Alguém tem a conta bancária dos benfeitores espirituais para transferir o dinheiro? E, aliás, para que desencarnado vai querer dinheiro? É outra coisa. Né? Aliás, era isso que o pai de Chico falava para Chico de maneira aborrecida, né? Esses seus espíritos é do tempo que não tinha dinheiro, era do tempo do escambo. A gente passando necessidade aqui, você psicografando essas obras, e nenhum dinheiro a gente pode receber pela venda das obras. Chico, inclusive, confessou que ficava triste inicialmente, porque o pai José Xavier não conseguia compreendê-lo, e disse a ele, quando ele desencarnar, no entanto, eu vou ajudar você, jogue na loteria, que eu vou parar ali as bolinhas, né, aquelas loterias esportivas, né? Ele era vendedor de bilhete de loteria esportiva, ele disse, eu vou parar. E Chico brincou e disse, até hoje não parou, eu continuo com esperança, né? Então, essa compreensão é uma compreensão de que a gente tem, porque os produtores da obra, é claro que o médium tem a sua colaboração de se colocarem, né, de ser um instrumento, de ser um microfone em perfeitas condições, né? Mas a causa, o intelecto, né? As capacidades, a habilidade e competência para a elaboração e a construção daquela obra mediúnica, daquele escrito, daquele texto, não partiu do médium, a causa não é dele. Ele foi alguém que recebeu e passou o recado, que transmitiu o recado. Então, isso é uma pedra no sapato de muita gente, porque é algo muito delicado, né? Algo que acontecia na época de Kardec, a miúde. Na época de Kardec era cultural, os médios eram chamados sonâmbulos profissionais. Kardec se lidou com alguns deles, né? Alguns deles, inclusive, romperam com Kardec, né, e atacaram Allan Kardec por conta disso, por conta de gostar muito da mediunidade, ser favorável, né, mas não concordar com essa ideia da mediunidade ser gratuita e desinteressada. Né. Kardec, no Livro dos Médiuns, chega a dizer, perguntando aos espíritos, os espíritos dizem se o médium não tem condição, porque vai dizer, mas eu me dedico tanto à mediunidade que eu não tenho tempo para trabalhar, então como é que eu vou me alimentar, como é que eu vou me sobreviver? Os espíritos dizem a Kardec, reduza o tempo da mediunidade, ou não tem condição, deixa até de exercer a mediunidade e tem os recursos próprios para se manter. E se for o caso, a divina providência vai encontrar meios para você conciliar uma coisa com outra. Porque senão a gente usa um sofisma para estar, digamos assim, comercializando o conteúdo espiritual, o conteúdo mediúnico, né? Então, a gente tem isso, né? Na época de Kardec a gente teve alguns desses, né? Ao célebre caso narrado pelas biografias de Kardec, inclusive o filme de Kardec narra, da Ruth Céline Jaffé, o quanto ela ficou magoada com ele, né? Era médium, inclusive, excepcional, né? Médium que colaborou muito com ele, especialmente na revisão de O Livro dos Espíritos a partir da sua 3ª edição, né? A médium que recebeu boa parte das mensagens do Espírito de Verdade, o líder da falange espiritual que codificou a doutrina, mas tinha as suas características humanas, né? Kardec é que estava muito à frente do tempo e muito à frente dela, né? Estava muito além do tempo dele e muito à frente dela. E ela, mais tarde, foi se queixar a Aksakoff, né? Brigou com Kardec, falou mal de Kardec, né? Tentou, inclusive, rever os originais que Kardec recusou dar a ela, né? E ela ficou, de alguma forma, assim, em boa parte da sua vida, né? A gente sabe hoje, por informação de Arnaldo Rocha, de Valdo Franco e outros, que a Ruth Céline Jaffé seria o médium Chico Xavier, né? Se, portanto, escorregou nessa área em pleno século XIX e voltou numa missão totalmente mediúnica desinteressada, né? Chico era tão rigoroso em relação a isso, que os livros que ele psicografava, ele fazia questão de ir na livraria, comprava com seu dinheiro e dava de presente a alguém. Portanto, não recebendo nada dos direitos autorais, seria milionário, né? Porque a quantidade de obras, só Nosso Lar, ele já seria milionário, né? Só Nosso Lar. Então, a gente teve, por exemplo, Daniel Douglas Home, né? Que também... Daniel Douglas Home foi muito combativo, foi o maior médium do século XIX, né? O médium das cortes europeias, né? O médium que chegou a levitar no ar, né? Chegou a fazer fenômenos de materialização que impressionou Napoleão III.
o imperador Napoleão III, né, sobrinho neto de Napoleão I, e sua mulher Eugênia, né, a imperatriz Eugênia, tem uma carta dela histórica, que ela fala das sessões com Daniel Douglas Home, né, que ele chegou a desmaiar enquanto os espíritos erguiam uma mesa de 80 quilos de jacarandá pesado, madeira, e que ficava rodopiando no ar e ameaçando bater nas pessoas com a mesa, brincando, e depois pousou, até que os espíritos se materializavam ali para conversar com as pessoas, enquanto Daniel Douglas Home desmaiado pela doação de ectoplasma. Esse médium, que foi defendido por Kardec, tem um texto na Revista Espírita chamado O Senhor Home, que Kardec sai em defesa, porque ele era combatido de tudo que é lado. Houdini, o mágico da época, ilusionista, tinha uma antipatia gratuita por Daniel Douglas Home. A vida inteira tentou pegar Daniel Douglas Home em fraude, nunca conseguiu, porque tudo indica que Daniel Douglas Home nunca fraudou uma comunicação mediúnica, um fenômeno mediúnico, né? Mas quando Kardec começa a falar da mediunidade desinteressada, Daniel Douglas Home começa a atacar Allan Kardec. Né? Começa a combater Allan Kardec, inclusive de público, era um grande orador, falava, né? Não era espírita, era católico, né? Era médium excepcional, mas não acreditava na reencarnação. Né? E ele não recebia dinheiro, só recebia pedras preciosas, casaco de pele raro e convívio com a nobreza. Vivia com as cortes europeias, né? Com todo o prestígio e fama, e recebia, portanto, vários benefícios indiretos. Né? E ficou incomodado com Allan Kardec e combateu Allan Kardec nesse sentido. Né? Nós sabemos que Daniel Douglas Home é Divaldo Pereira Franco. Volta, reencarna, né? E agora refazendo a sua trajetória dessa forma, né? De uma maneira desinteressada, de uma maneira despojada, né? De uma maneira humilde. Né? Tanto é que quando Divaldo cita a vida de Daniel Douglas Home, ele cita de uma maneira bastante severa, né? Criticando o lado explorador de Daniel Douglas Home. Né? Bom, mas no sentido mais abrangente, essa ética, essa moral mediúnica que está presente aqui no texto é mais abrangente, porque se a mensagem mediúnica a gente não pode receber benefícios financeiros pela mensagem mediúnica que a gente recebe, a gente também não pode receber benefícios financeiros pelo conteúdo espiritual que chegou até a nós. Seria o mesmo que os apóstolos comercializarem a divulgação do cristianismo. Seria o mesmo que nós comercializássemos o conteúdo espírita que recebemos de graça dos espíritos. Aí que está uma situação ainda mais problemática, que é a ideia dos palestrantes, dos estudiosos espíritas, né? Ou seja, o encarnado. Porque uma coisa é eu ter uma profissão e eu ganhar dinheiro com ela porque eu trabalhei, eu me desenvolvi, eu desenvolvi habilidades e competências, desenvolvi aptidões para aquela carreira. É justo que eu seja recompensado financeiramente pelaquela carreira que eu investi, que eu trabalhei em cima dela, que eu desenvolvi ali repertório cultural e intelectual. Né? E aí o escritor encarnado, que de alguma forma também trabalhou em cima daquela obra, né? O escritor encarnado, ou o palestrante que, por exemplo, trabalhou, estudou para falar. O conteúdo, no entanto, sobre o qual ele trabalhou é um conteúdo espiritual, não foi ele quem inventou, não foi a elaboração da sua mente, não foi algo que foi criado ou produzido por ele, mas algo que está aí na obra, que ele faz apenas reproduzir com seu estilo, com seu emocional, com seu toque, né? Com as suas interpretações da mensagem. E aí que está o mais problemático, né? Porque a gente abre espaço aí para as atividades. Porque assim, a atividade espírita na casa espírita, como essa, por exemplo, é gratuita. As palestras espíritas são gratuitas. Né? A rigor, nada é gratuito. A gente está aqui, está gastando a luz da casa, né? Tem os recursos da casa que estão sendo utilizados aqui. Ninguém chega aí na frente e é cobrado, né? É constrangido a pagar alguma taxa, né, para frequentar. Não se passa sacolinha aqui. A não ser que alguém esteja passando e não esteja vendo, mas até onde eu saiba não se passa sacolinha. Né? Mas por incrível que pareça, há pessoas que são alheias a esse conteúdo e acham que a gente está ganhando alguma coisa. Não foi uma só vez que alguém me abordou nessa e em outras casas. Vem cá, quanto é por palestra assim que você recebe? Ele disse, um valor muito alto. Eu não sei nem se você tem condição de chamar para a palestra que você quer que eu faça, porque é muito caro. Né? Que é bem-estar, iluminação, né? Eu aprendo mais, etc. Fale a verdade, a quantidade de palestras que você dá, você fica para lá e para cá, de graça, nem relógio. Quer dizer, essa ideia
Essa é a ideia. Ora, esse tipo de prática ajuda a afastar os interesseiros. Porque como não vai ganhar nada, quem fica por ideal mesmo. Fica por envolvimento. Né? Então, a rigor, isso daqui, alguém está pagando. Alguém está pagando a luz para a gente estar aqui. Alguém está pagando a eletricidade para a gente estar aqui fazendo. Obviamente não é cobrado de maneira obrigatória para não criar um ritual onde é cobrado. Por isso que o espiritismo não tem ritual. Não tem um batismo, por exemplo. Até porque a teologia do batismo é incompatível com os fundamentos espíritas. A ideia do pecado original é você precisa se limpar do pecado original. Né? No espiritismo não existe pecado original, até porque o sexo não é pecado original. A ideia da tradição de Adão e Eva, a interpretação teológica. Né? Mas o espiritismo não tem batismo, né? Para evitar justamente o profissionalismo religioso. Embora alguns espíritas façam, o espiritismo não tem um casamento espírita. Não impede de um espírita dar uma mensagem num casamento de espíritas que querem confraternizar ouvindo uma mensagem espírita. E um espírita ser chamado e dar uma mensagem espírita. A rigor, eu sei que tem gente que faz, e eu não vou entrar em polêmica nesse sentido, respeito profundamente, mas a rigor o espiritismo não tem uma instituição para evitar isso. Né? Para evitar esse tipo de prática. Não faz muito tempo alguém me convidou para um casamento e disse assim, quanto é o cachê? Eu disse, cachê nenhum, que é isso? Eu não vou falar na mensagem espírita. Se fosse uma palestra na minha área profissional, aí eu cobraria. Mas no caso de uma palestra espírita, não tem. Ah, não, porque a última pessoa que aí falou o nome da pessoa, solicitou era 3 mil reais para fazer uma palestra no nosso casamento. Eu respeito profundamente, mas não me parece que encontra ressonância na proposta espírita. Que não tem. Agora, o que não significa que não possa ter um juiz ali de paz para legalizar do ponto de vista moral. Porque como não tem sacerdote religioso, não tem um padre, o espiritismo não tem nesse sentido, não tem autoridade nesse sentido. Alguém disse assim, vai falar lá no meu casamento para você abençoar. Não, quem vai abençoar é Deus, a união de vocês. Eu vou falar uma mensagem espírita para a gente confraternizar, como amigos, como irmãos. Né? Mas, então, veja que é um ponto delicado, são coisas delicadas. Agora, isso não impede de, por exemplo, a gente fazer um seminário. As atividades convencionais da casa estão abertas para todo mundo. Porque se a gente também comercializar as atividades convencionais do dia a dia, a gente está excluindo quem não tem condição financeira de participar. E aí? Se eu comercializar a mediunidade, se eu comercializar a palestra espírita, se eu comercializar o passe, os pobres não vão ter direito à ajuda no mundo espiritual. Os mais necessitados financeiramente, os mais carentes financeiramente, estarão privados disso. Será que os espíritos bons concordam com isso? São coniventes com isso? Não podem ser coniventes. Agora, isso não impede de ter um workshop, de ter um seminário à parte, que foi programado e que às vezes se cobra uma coisa para ser revertido para casa. Agora, o palestrante ter benefícios financeiros. E aí a gente entra em um outro detalhe. E as palestras nas quais o palestrante é convidado? É justo que a locomoção, às vezes, fique a encargo daquele que convida. Imaginemos, por exemplo, quantos palestrantes que a gente tem que às vezes não tem condição financeira e tem 10, 15 convites por mês. Ele vai pagar todas as viagens, passagem de avião ou passagem de ônibus, se for o caso, combustível. Às vezes ele não tem condição de bancar. Em algumas situações a gente viu a realidade e eu conheço vários outros palestrantes, a maioria que faz a mesma coisa, viu a realidade da casa, a situação simples dos companheiros. Não, eu colaboro, deixa a gasolina comigo, afinal também não é um custo muito grande, mas fazer isso com todos, daqui a pouco eu vou precisar também, ajuda para minha vida pessoal, a pagar minhas contas. E aí é justo, Kardec diz isso em Obras Póstumas, que é justo que as casas espíritas tenham um caixa para custear as viagens dos oradores, daqueles que vão divulgar o espiritismo, etc. Agora, isso não significa o orador receber pela palestra, receber qualquer benefício pela palestra que vai dar. Né? Então, isso daí é algo, né, interessante, né, e importante a gente aqui. Óbvio que as instituições precisam se manter e a gente precisa arranjar um jeito, né, disso ser feito, né, com eventos beneficentes, com alguma coisa que também gere utilidade. Né? Às vezes o indivíduo faz um seminário e o valor do seminário é de um livro. Então a pessoa recebe o livro, que é o valor do seminário, e o seminário em si mesmo foi de graça. Né? Ela pagou pelo livro. É uma proposta também válida. Né? Vale a pena. Né? E, claro,
É óbvio que isso eu estou falando da prática espírita. A prática espírita. Porque há práticas mediúnicas que não são espíritas. Que são respeitáveis, mas não são espíritas. Vou falar algo que é público, portanto não é nenhuma crítica, é algo que foi declarado publicamente. Aliás, não é nenhuma crítica porque não é nenhum demérito. A senhora Zíbia Gasparetto, oportunamente, ela declarou que ela recebia pelos livros que ela psicografava e que ela, a partir daí, se denominava não espírita. Ela se desvinculou do espiritismo, o que é admirável e nobre. É nobre da parte dela. Porque ela sabe que, doutrinariamente, isso é incompatível com a proposta espírita. E como ela discordava desse ponto, ela se assumiu não mais espírita. E assim atuou. Uma das pessoas da família dela, na época, fez uma declaração que a mim me parece uma declaração infeliz. Ele disse: Deus me livre de viver como Chico Xavier viveu, na simplicidade, etc. Deus me livre, trabalhando demais para esses espíritos. Enfim, é uma opinião, é uma visão, uma opinião pessoal, né? Que ocorre, o que não significa que não deixa de ser médium. É médium. Agora, às vezes, acontece de a gente ser médium, a gente enveredar por aí e a nossa faculdade mediúnica ficar um pouco comprometida. Não deixa de ser médium, mas ficar comprometida. Não quero dizer que seja o caso aqui citado, eu não sei, eu não conheço. Mas é importante a gente aqui avaliar. Emmanuel vai dizer em uma mensagem que a mediunidade tem um comércio. E o comércio mediúnico é uma troca de encarnado para desencarnado, mas não é financeiro. O comércio mediúnico é o seguinte: os valores magnéticos e morais que eu disponibilizo para que o mundo espiritual passe a contactar com nós. Porque se mediunidade é intercâmbio, todo intercâmbio tem uma troca, tem um compartilhamento. Né? Compartilhamento é uma palavra muito em moda nas redes sociais. Né? Compartilhamento, a gente troca. Só que o comércio, aspas, mediúnico, não é um comércio amoedado, não é um comércio financeiro. É um comércio em que eu tenho que ter algum tipo de disposição, de recurso que eu ofereço para que o mundo espiritual possa, por mim, atuar. O grande salário da mediunidade é o médium crescer com a experiência mediúnica. Ele se ilumina com a tarefa, com a atividade mediúnica. Ele vai ficando cada vez melhor com ela. Né? Porque a tarefa da mediunidade não é melhorar materialmente, é melhorar as almas. E se a gente começa a focalizar a mediunidade como uma espécie de troca comercial, a gente viu, teve um médium da década de 90, muito conhecido do Brasil, que chamou a atenção do Brasil inteiro, do mundo, aliás, autêntico, porque eu tenho até hoje, eu acho que algumas pessoas não vão saber o que é isso, fita VHS. Eu tenho até hoje uma fita VHS dele, diante das câmeras de televisão, ele enfiando caneta ou estilete enferrujado no olho de alguém para fazer uma cirurgia de catarata, na hora. Eu olhava, doía em mim, e a pessoa conversando com ele sem doer nada. E ele dizendo que os espíritos ali, com ectoplasma, anestesiavam por um processo de médicos presentes, foi examinado, etc. Esse indivíduo foi derrapando, matou uma pessoa e hoje está foragido da Polícia Federal, está inclusive no estrangeiro. Então, vocês vejam, porque a mediunidade tem isso. De repente, ele foi enveredando para a mediunidade paga, está encarnado ainda, para a mediunidade comercial. Né? E aí, tem uma hora lá, o que é que acontece? O espírito não vem e ele quer fazer a cirurgia sem o espírito. Então vejamos como a gente vai se encalacrando. Por isso que a faculdade mediúnica é uma faculdade muito delicada, né? Uma tarefa para a iluminação do médium, em primeiro lugar, e das almas, para a evangelização dos sentimentos, né? E não para isso. Né? Então a gente vê que quanto mais chocante o fenômeno, mais cuidado e discrição o médium deve ter. E o dom de curar é um exemplo disso. Né? Ana Prado, por exemplo, que eu já falei aqui, né? Quantos fenômenos ela gerou, né? Sensibilizou quanta gente, né? Com os fenômenos mediúnicos de cura, etc., e de materialização. Né? Ana Prado, inclusive, recebeu a mensagem mediúnica de Raquel Figner, que foi a filha de Frederico Figner, um grande intelectual que estava aqui no Brasil, né? E que mais tarde ficou radicado aqui no Brasil, havia perdido a filha, e graças a esse fenômeno, Figner acabou adotando, né, mais tarde, a prática espírita. Frederico Figner, que era inclusive um dos diretores da RCA Victor, um homem muito conhecido, né, intelectual, que trouxe inclusive o gramofone, se não me falha a memória, né, aqui para o Brasil. E mais tarde seria o irmão Jacó, do livro Voltei, é um pseudônimo
de Frederico Figner, que ele escreve por Chico Xavier, a sua saga de despertar após a morte, né? Graças à mediunidade. Mas Ana Prado, por exemplo, chegava a declarar, depois de desencarnada, que lamentava gerar fenômenos tão chocantes e não ter se dedicado à evangelização das pessoas. E que no mundo espiritual tinha muita gente procurando ela para ela produzir algum fenômeno. Para produzir algum fenômeno chocante. Porque é isso. A gente derrapa numa mediunidade sensacionalista, vai ter espírito com a gente para dar passagem. Mas que tipo de qualidade de espírito? Os espíritos bons não concordam com a mediunidade interesseira e de um médium está ganhando em função do que eles estão fazendo. E se eles continuam ali produzindo mensagem mediúnica e o médium está ganhando dinheiro com isso, eles estão sendo coniventes com o médium. Kardec vai dizer, eles podem até fazer porque a pessoa beneficiada, as pessoas beneficiadas estão de alguma forma sendo alcançadas, ele utiliza aquele médium na falta de outro. Mas desde que haja outro por meio do qual os espíritos podem se manifestar, eles se afastam daquele médium. Eu costumo dizer que é o médium que se afastou dos espíritos bons. Ele é substituído por outros espíritos. Por quê? Porque ele é interesseiro, outros espíritos interesseiros. Mas se eu, como médium, estou trabalhando com espíritos interesseiros, eles vão querer algo de mim depois. Eles vão querer cobrar. Afinal, eles não querem trabalhar de graça. Eles vão querer cobrar de mim. E a gente vê os médios desencarnando e sendo recepcionados por essas entidades. Eu trabalhei tanto para você e agora você vai ter o troco. E a gente tem isso, esse tipo de coisa, né? Na área mediúnica, né? Então, mais ou menos isso. Grande a palavra. Dúvidas, comentários, acréscimos. Eu acredito que sim. Não sei se todos ouviram. A Carmen está perguntando se a mediunidade de cura tem diminuído ao longo dos tempos em favor de fenômenos intelectuais, né? Fenômenos de ordem intelectual, ou seja, fenômenos de psicografia, de orientação, de mensagem, né? Eu acredito que sim. O próprio Allan Kardec já havia vislumbrado isso. Ivone Pereira tem um texto primoroso sobre isso. Ela fala isso em Recordações da Mediunidade. Ela chega a se colocar, dizendo, eu não sou muito a favor de uma valorização excessiva dos fenômenos materiais. Eles têm o seu lugar para chocar, para produzir, né, investigação, interesse em épocas de ignorância, sensibilizar os especialistas, né? Mas o fenômeno de ordem material, assim, tem a sua época, Ivone chega a falar isso. Já os fenômenos de psicografia, de orientação mediúnica, são mais condizentes com a proposta do mundo espiritual superior, que é o quê? A evolução moral dos encarnados. Por meio da educação, isso é, da reflexão, da leitura, do estudo, que faz a gente se aprimorar moral e intelectualmente, né? Por isso que Emmanuel chegou a dizer a Chico Xavier, né? A tarefa do médium é um livro, né? Estão cessadas as sessões de materialização, que teve o seu lugar. Mas a partir de agora o médium vai se dedicar ao livro, porque o livro educa as mentes, né? Porque senão a gente vai ficar o tempo todo atrás de prova, e as provas serão sempre insuficientes para aqueles que querem negar, né? Então, eu acredito que tem diminuído, até porque no passado havia também uma necessidade, não apenas de chamar atenção, mas também de atender a população e de sensibilizar, né? Numa época, inclusive, que os médios foram, né, perseguidos, etc. Hoje, há um problema maior e um risco do exercício ilegal de medicina, e que é muito também delicado essa área, né? Principalmente aquelas cirurgias do passado com cortes, né? Que não é necessário, não se faz necessário, porque na verdade a terapêutica espiritual é uma terapêutica fluídica que não precisa nem do toque físico, né? Porque é o perispírito que irradia e o perispírito do paciente ou da pessoa beneficiada é que assimila e que vai mais tarde derramar no corpo físico. O perispírito responsável pela multiplicação celular, a renovação das células, recebendo a vibração positiva, vai alterar mais tarde, por exemplo, no caso de uma neoplasia, de um câncer, aquelas células, através da vibração positiva, se for o caso, na alteração molecular. Os toques são casos muito particulares, muito específicos, feito por pessoas muito gabaritadas, muito experientes. Uma vez na vida ou outra, Chico tocou em alguém. Jesus utilizou do toque em uma oportunidade até de um artifício material, o cego de nascença, que ele cuspiu na terra, transformou a terra em lama e passou nos olhos do sujeito. Talvez para ter um caráter de impressionar o paciente sintonizar, mas a rigor não se faz necessário, e até é recomendável ser dispensado isso,
por conta do respeito à pessoa, né? As pessoas que estão tomando passe são tocadas, né? São apertadas, apalpadas, esfregadas. Que negócio é esse? E a gente vê, às vezes, o mal-estar que algumas casas vivenciam, né? Que são essa coisa de a gente fazer a prática de cura, entre aspas, através de coisas materiais para impressionar, né? Eu certa vez tomei um passe que eu achei que ia desencarnar, que o médium gemia, cuspia, babava em cima de mim. Ai, meu Deus, eu fungava. E eu de olho fechado, ele fungando em mim para me aplicar um passe. Quer dizer, tudo isso, aí a pessoa sai e diz, que passe forte que eu recebi. Quer dizer, a gente acha que o passe forte é isso, né? E às vezes a falta de força é compensada justamente nessa coisa de fora, né? Porque a força é interior, né? Não é através desse exercício material. Boa noite, Ricardo. A todos. Eu gostaria de contribuir com a experiência que eu passo em família. Nós temos irmãos e meus pais participam de uma reunião em que o médium recebe lá as comunicações com eles presentes. E além dos medicamentos que retiram, que os médicos passam, né, eles têm que ter todo um acompanhamento direcionado da leitura de alguns livros, tratando exatamente dos processos obsessivos. Eles escutam as comunicações sem condições de ouvir e tratar aquelas mensagens que são ditas. Inclusive, receberam já, meus pais, a comunicação de todos os desencarnados da família. Você veja o risco, a impropriedade do médium, que tem a capacidade, que não sabe bem utilizar. E isso traz para a nossa família uma desarmonia, um descontrole, problemas de insônia, entendeu? Então, muito grave. E assim, esse capítulo foi extremamente importante para mim, a sua leitura, porque eu vivo isso dentro da família, entendeu? Então, como lidar, que a gente tem uma outra forma de ver a mediunidade, né? E como ela deve ser praticada, né? Porque a qualidade do médium, a capacidade do médium é para ser bem utilizada, né? E tem que a pessoa ter conhecimento do que está falando. Porque você tem o médico para atender a parte física orgânica, né? O psiquiatra para atender a mente e o espírita para dar o apoio, né? Do tratamento espiritual. Então você tem que estar com as situações todas em harmonia, bem cuidadas, né? Cada um definindo o seu papel. Exato. Quando isso desarticula, realmente fica um pouco difícil, porque o médico pede o seu papel, o psiquiatra passa o medicamento, a pessoa não toma porque o mentor espiritual da casa disse suspende tudo. Então... Isso é muito delicado e acontece muito. Eu vou contar aqui um caso que aconteceu na minha família, a família de minha mãe, há muitos anos. Uma pessoa da família de minha mãe, uma parte da família de minha mãe, que estava iniciando, veja o risco, ingressando na atividade espírita, e um membro dessa família estava com um problema de saúde que a princípio não estava sendo detectado pelos médicos, estava ainda fazendo os tratamentos, os exames, e foi numa casa espírita aqui em Salvador, uma casa inclusive correta, uma casa cujos trabalhadores são dedicados, uma casa conhecida. Só que a pessoa que estava à frente na época e que atendeu, orientou a abandonar todos os médicos, porque aquele problema de obsessão era de obsessão. A pessoa caía no chão, às vezes, tinha mal-estar. Não é obsessão, deixa aí que a gente vai resolver. Vai aplicar uns passos e vai resolver. A pessoa tinha meningite galopante e desencarnou. Eu não sei se ia desencarnar de qualquer forma, era uma prima minha. Talvez ia desencarnar de qualquer jeito, não sei, porque os médicos não estavam detectando, não estavam conseguindo constatar. Mas ainda assim, que desencarnasse, ficou muito chata a situação. E algumas pessoas na época se revoltaram, principalmente pessoas que não tinham compreensão espírita, se revoltaram contra a casa e contra a doutrina, o que é lamentável, porque a doutrina não tem responsabilidade nesse sentido. Nós devemos evitar diagnósticos. Abandone o médico, abandone o remédio, isso daí é espiritual. Temos que ter muito cuidado, porque a gente não tem essa garantia, esse controle absoluto. Ademais, as terapêuticas espirituais se somam e não excluem. Não é uma coisa que é uma coisa ou outra. Se a gente trabalhar em equipe, trabalhar atacando os dois lados, melhor. Se o corpo da pessoa está problemático, está afetado, está sobrecarregado, o atendimento médico é a matéria e a gente trata fluidoterapicamente, espiritualmente e assim por diante. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses diagnósticos, porque gera esse mal-estar, gera
essas situações embaraçosas, né? Essas situações problemáticas, algumas muito graves, né? Muito graves, e a gente tem que ter muito cuidado. Eu, pessoalmente, não gostaria de ser um médium, por exemplo, de receber mensagens de carta consoladora, por exemplo. Eu falei isso recentemente. Eu, pessoalmente, não gostaria. Se eu pudesse ser um médium ostensivo, eu não escolheria essa experiência, porque essa experiência é uma experiência muito delicada. É uma experiência que deixa o médium numa situação de muito risco. Chico Xavier nunca fazia entrevistas com ninguém, porque tem médico que pergunta até o CPF, a senha do banco, RG, e aí sabe tudo da pessoa antes. Chico Xavier só perguntava o nome da pessoa, ou melhor, pedia para a pessoa anotar o nome completo da pessoa e a data da desencarnação. E perguntaram a ele, para que, Chico? Emmanuel me diz que eles têm um sistema de localização, mas eles também não são deuses. Maria da Silva, que Maria da Silva? Deixa pelo menos a Maria da Silva todo, o nome completo, e a data de desencarnação para que os espíritos localizem. Mais nada do que isso. Não tinha conversas particulares antes, para não se sugestionar, inclusive. É uma tarefa muito, muito delicada. Não estou dizendo que não haja médiuns autênticos, mas é muito delicado. Corre-se o risco, inclusive corre-se o risco verdadeiro de um espírito se passar por um parente desencarnado, e o médium como é que vai ficar depois? Numa situação embaraçosa, como já tenho visto inúmeras vezes. Chico Xavier, eu vou contar aqui uma coisa que eu contei, eu sei que já deu tempo, eu estou acabando, eu contei uma palestra recente, que Raul Teixeira foi visitar Chico e ficou impressionado, porque teve um dia que ele foi visitar no grupo da prece, estavam umas músicas populares contando, uns bolero, umas rumba, aquelas músicas antigas, e ele disse, meu Deus, eu estou no grupo da prece mesmo, e as canções tocando no centro, etc., e aí ele chegou, e aí depois ele foi conversar com o Arnaldo Rocha, com o Chico, e Arnaldo Rocha sabe o que foi? Foi a orientação de Emmanuel. Ele disse, mas essas músicas, meu filho, Chico passava aqui no corredor antes de entrar na sala para a psicografia e sentia mal com as emissões mentais. Você já pensou que é mãe que os filhos desencarnaram? Mulheres que os maridos se suicidaram? Pessoas que estão sofrendo, as mentes tudo em cima dele, e ele sensível, imagine a pressão. Ele passava primeiro de cabeça baixa, não fixava o olhar em ninguém, para não se sugestionar. Entrava na sala mediúnica. E Emmanuel sugeriu, porque a angústia era tão grande e a mentalização, sugeriu colocar essas músicas para quê? Porque o povo começava a ouvir as músicas. Ah, essa é do meu tempo, essa é da minha época, da minha infância. Você começava a conversar e desviava um pouco e deixava Chico em paz. Para não ser sugestionado. E olhe que era Chico Xavier. Então, é uma tarefa muito difícil, uma tarefa ingrata, essa tarefa aí da mediunidade, especialmente das cartas consoladoras. Pode haver enganos nesse sentido, o médium não pode garantir. Na área da cura, eu tenho conversado com alguns médiuns e tenho comentado com eles da delicadeza. Por exemplo, ele percebe alguma coisa na área da saúde em alguém. É uma percepção, ele não pode garantir se está certo ou não. Pode ser que esteja certo e pode ser que não. Que seja uma situação para causar ridículo nele. O que é que ele faz? Eu tô sentindo aqui, eu tô sentindo aqui que você tem um problema de saúde aí, vai ver o seu fígado. Não. Você vai conversando com a pessoa e diz, e aí, como é que tá? De repente até a própria pessoa vai falando. Diz, escuta, você já foi no médico? Não, você tá vendo agora? Não tô vendo nada. Eu só tô conversando aqui com você, me veio isso na cabeça. Faça uma avaliação, etc. Quer dizer, tira daquele sensacionalismo, passa o recado sem a pessoa saber que é um recado mediúnico, né? E a pessoa vai buscar de maneira discreta, né?